Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Como eu disse no primeiro bloco, nós vamos conversar hoje sobre vocação. Lembrando de uma maneira toda especial destes 45 anos de sacerdócio do padre Eduardo Dougherty. Eu gostaria já pedir a você, olha, comece a fazer as suas intenções, como os nossos irmãos aqui. Ligue para cá, coloque as suas intenções, apresente-as todas. E também você pode, além disso, mandar a sua mensagem. Qual é a mensagem que você gostaria de dizer e que a gente apresente ao Padre Eduardo hoje? Ao longo de todo o dia a gente vai fazer isso. Então pode começar colocando as suas mensagens para a gente ler aqui e juntos rezar, claro, a partir das suas intenções, tá bom? Muito bem, nós temos a Maria Rodrigues de Souza Augusto, ela é de Rio Claro, interior de São Paulo. Ela tornou-se uma nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muitíssimo obrigado, viu? Olha, Maria, esse seu gesto é aquilo que mantém toda essa nossa história aqui no ar, evangelizando e levando a palavra de Deus a todas as pessoas. A Maura Pádua Ribeiro de Campinas, aqui no interior de São Paulo, também tornou-se uma sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vocês duas, dando muita força e muita paz para vocês. E sejam fiéis, a fidelidade nos ajuda a manter essa obra no ar. A Neide Cria Pupo de Campos Ferreira de Campinas, interior de São Paulo, ela pede oração por ela mesma, pelo seu filho, por Maria José, Hilda Neves da Silva, pelos sacerdotes e também por todos os enfermos. O Tiago Libânio Queiroz, ele é de Campinas, interior de São Paulo, pede oração por saúde, pelo seu trabalho, pede também por Joyce, por saúde e também pede por libertação de toda a família. A Maria Viana Nunes de Freitas, de Coronel João Pessoa, lá no Rio Grande do Norte, pede oração em ação de graças pelo seu aniversário, pelo aniversário dela hoje. Que Deus te abençoe, viu, Maria? Muita força e muita paz para você. A Vera Maria Rodrigues Aguiar, ela é de Vitória, lá no Espírito Santo. Ela parabeniza o Padre Eduardo pelos 45 anos de sacerdócio e deseja que Deus continue abençoando a sua missão. Agradece a Deus pela libertação dos vícios do álcool, de Marcos Vinícius, e pede oração por ela mesma e por todas as suas enfermidades. Muito obrigado, Vera. A gente vai rezar juntos, sim. A Angelina Espésia, de Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, ela pede oração pela saúde dela mesma, pede também por Eunilda Yanti, pede também pela saúde de Antônio Espésia, pela sua sobrinha Maria de Lourdes. A Maria do Carmo da Costa, ela é de Penha, lá em Santa Catarina, ela pede por cura e libertação dos vícios do álcool e também do seu esposo, João Sebastião, pela saúde dela mesma e de toda a sua família, pede também por paz e união na sua família, por seu filho Eduardo, pede também por cura e libertação e também, claro, pelas ações e graças recebidas. Pede pelo seu cunhado Antônio, que tem um câncer na cabeça. Claro, vamos rezar sim por ele, viu, Maria do Carmo? As nossas orações estarão juntamente com ele para que ele receba todas as bênçãos de Deus, tá bom? E claro, quando a gente reza junto, a gente acredita nesse nosso momento de oração. Então, por isso, fique sempre certa disso. A nossa oração vai pelas suas intenções, tá bom? Tá bem? Muito bem, nós temos, como eu disse hoje, um testemunho muito bonito no nosso programa de hoje. E esse testemunho, quem vai dar para nós é o senhor Aparecido. Seja bem-vindo, senhor Aparecido. Tudo de bom com o senhor? Tudo bem? Tudo bem, pai. Quando a gente fala seja bem-vindo, na verdade é meio complicado, porque o senhor já é bem-vindo aqui há muitos anos, muito mais de 23 anos, não é isso? É. Então, tá bom. Pode sentar aqui, senhor Antônio. Então, o senhor hoje tem um testemunho para nós. O senhor disse para mim ali antes do programa que conhece esse espaço há muitos anos, não é isso? A gente está nessa caminhada da renovação carismática há aproximadamente uns 30 anos. Uns 30 anos? Isso, desde quando começou. Me recordo do Padre Eduardo, ainda na casa do senhor Walter Regina. Então o senhor conheceu mesmo desde o início de todo esse projeto de evangelização? Aquela efervescência toda da renovação carismática do início, né? E foi contagiando e meio combatido na igreja, a igreja meio assustada com a renovação carismática, pouco, né, porque era algo novo, né? Então a gente se reunia muito na casa do senhor Walter Regina e depois dentro no liceu e acompanhando sempre, mas nem isso impediu o alcoolismo. Então, olha, você que ligou agora, o senhor precisa estar aqui para um testemunho muito importante. Ele está começando a falar um pouco sobre essa história desde quando ele conhece a nossa associação aqui. E ele teve um problema grave com o vício do álcool. E o testemunho dele está justamente vinculado a isso, não é? O senhor, durante quanto tempo o senhor viveu esse vício do álcool?
Eu sempre bebi socialmente, né? Como todo mundo bebe, né? Como a gente fala, né? Socialmente. Acho que desde os 14, 15 anos, a adolescência, a gente já começa. Mas de forma mais acelerada foi quando eu fui trabalhar por conta própria, adquirir uma lojinha de material de construção e sem patrão, você acaba não tendo limites. E o vício, ele é progressivo, ele vai te pegando e você sempre acha que domina ele, mas na realidade não domina. Ele já vai te dominando. Chega num ponto que você... Em 87, eu cheguei no auge do alcoolismo. Sério? Estava, sem sombra de dúvida, tomando mais de 4 litros de pinga por dia. Puxa vida. Então, eu acreditava que o fim tinha chegado. Aí conheci um trabalho que era feito na época pelo... É o tipo de um grupo de oração, só que voltado só para o alcoolismo. Era feito na igreja do Carmo, em Campinas. Em Campinas. No salão paroquial, a gente se reunia, o pessoal se reunia, cantava-se umas músicas da renovação, tinha alguns testemunhos de alcoólatra, rezava-se uma oração de libertação e só. Um grupo bem sintético. Sim. E eu fui convidado a ir. E o senhor me resgatou. Foram 2 reuniões, e eu me lembro bem do testemunho de uma senhora, a dona Zenaide, feliz da vida, que tinha se libertado do alcoolismo, e eu, quando eu cheguei em casa, aquilo tocou profundamente. Eu, 33 anos, eu tinha na época uma esposa bonita, maravilhosa, fiel, um filho de 4 anos, perfeito. Falei, o que eu estou fazendo da minha vida? E decidi não beber mais. E não bebi. Quase morri com... O senhor falou que teve alucinações também? Chegou a ter alucinações por causa da bebida? Eu não gosto de falar dessa parte, porque senão eu começo a chorar e... Tá, mas aconteceu isso? Foi um... Momento muito forte. Muito forte. Tanto que o médico, eu fui ao médico minha irmã me levou lá, minha filha, aliás, minha irmã mais nova, me levou na Unicamp, e o médico falou que eu não poderia ter parado de repente, porque eu bebia muito. Eu falei para ele, eu me lembro que eu falei, doutor, se eu tiver que lavar a cara com pinga todo dia de manhã para ficar de pé, eu prefiro morrer. E foi. Passaram-se 5 anos, e eu achava que eu estava livre. Nessa época eu já era coordenador de uma comunidade de base no Parque Santa Bárbara, faz parte da paróquia Santos Apóstolos. E por um descuido no final de ano, numa férias na praia... Réveillon? Um fundinho de lata de cerveja. Puxa. Foram 10 dias na praia, quando saí de lá estava tomando 2 garrafas de cerveja por dia. Nossa. Isso deve ter sido janeiro, fevereiro. Quando foi na metade do ano, eu já estava tomando, acredito que mais de 1 litro de pinga de novo. Isso depois de 5 anos que o senhor tinha parado a primeira vez? Então, como toda doença, a recaída é pior do que a doença. E eu achei que era o fim. Eu achava que eu não sairia mais. Foi quando a dona Marta Regina, a esposa do seu Walter, do grupo de oração, e a minha esposa, insistiram muito para que eu procurasse o padre Eduardo. Eu não queria ir. Eu me recordo muito bem que naquele dia... o quanto pôde? Naquele dia eu tomei um pouco. Pouco para um alcoólatra é 4 ou 5 doses. Puxa vida. De pinga, não é cerveja, não. E de tanto eles falarem, eu fui. Peguei meu carro e fui. Me lembro que a Avenida Alix da Cunha, para quem entra em Campinas, ela não era dividida no meio como é hoje. E era estreita para mim. Aí você vê o tanto que eu estava bom, padre. Mas, enfim, naquele tempo as regras de trânsito eram um pouco mais light. Eu me lembro de eu ter conversado com o padre Eduardo, ele percebeu que eu tinha bebido. Fizemos algumas orações, me recordo que ele fez oração de perdão. Recordo mais ou menos, porque ele estava um pouquinho alterado. O senhor sabe que o padre Eduardo está aqui no estúdio para... Falar nisso, podíamos chamar o padre Eduardo agora? Padre Eduardo, seja bem-vindo. Falando dele aqui... Louvado seja Deus, prazer revê-lo. Quanto tempo, né? Pode sentar, padre Eduardo. E o senhor Aparecido contando essa história toda, porque ele está aqui nesse testemunho, porque tem tudo a ver
A sua história também, a sua história vocacional, se não fosse a sua vocação como padre, fazendo a oração por ele... eu falei para o padre, se não fosse o sim dele, o meu fim tinha chegado. Como é que é rever tudo isso, padre? Como é que é rever tudo isso? Alguém que... Louvado seja Deus, eu não lembro. Eu não lembro. Nem importa, tanta gente. Não, tanta gente, e a gente vive a hora presente e olha para o futuro, e se alguma coisa aconteceu, louvado seja Deus. Por inspiração de Deus, né? Claro. Sim. Eu acho assim, o senhor estava no momento certo na vida desse homem, não é? Para fazer essa oração e para trazer a ele essa, eu diria, essa cura mesmo de fato interior. E a oração fez bem? Eu não ouvi toda a história. Fez? Então, eu me recordo que o padre perguntou se eu tinha bebido. Quando perguntou, falou, não precisa Não precisa falar muito, o cheiro dava para ver longe. Mas, aí fizemos uma oração de perdão, e isso eu me lembro bem, que o padre perguntou se eu me perdoava por ter voltado no alcoolismo. E eu falei não. Ah, o senhor disse que não se perdoava por ter recaído? Falei não, porque eu ainda falei, creio que com essas palavras, falei, essa maldição quase acabou com a minha vida há 5 anos. Eu sou ministro da palavra, conheço a Bíblia, fui batizado no Espírito Santo, num cenáculo que nós fizemos no Pacaembu, eu me lembro bem, e de repente eu sou coordenador de uma comunidade, prego em nome do Senhor, e eu estar nessa situação, e o padre falou ainda para mim assim, o senhor pensa que é super-homem? Então, eu não sei o que aconteceu, acho que nem o padre não sabe. A ação de Deus a gente não explica. A irmã Luísa, que orou por mim, a irmã Cecília, que está na glória. Que Deus a tenha. E eu saí de lá bom. Eu nunca mais bebi. Olha, que beleza. Eu nunca mais tive vontade. Louvado seja Eu não Deus. posso nem falar para alguém que eu parei de beber. Não, que eu fiz força para parar de beber. Não fiz. A obra toda foi do Senhor. Padre Eduardo, quando ele estava comentando com ele antes do programa, de entrar no ar, eu falei para ele assim, então o senhor bebeu e tal, e foi no ano que o senhor decidiu parar com bebida. Ele disse assim, eu não decidi, foi Deus quem decidiu. Não. E de fato, não é? A ação de Deus na vida dele. Sim, e certamente quando ele perdoou-se a si mesmo, não é isso? Exato. Quando ele pediu perdão, e quando nós oramos com autoridade, não é? Declarando a vitória de Jesus, não é? Claro. Desamarrando do vício, porque Jesus falou com toda a autoridade no céu e na terra foi me dado, e nós vamos com autoridade. Claro, sem dúvida. Nós pedimos, mas também nós mandamos embora, claro, desamarramos os nossos irmãos, não é? Acho que foi o caso. É o que aconteceu, esse encontro aí providencial, não é? Entre o senhor Aparecido e o Padre Eduardo para, de fato, tirar esse vício da Bíblia. Primeiro Jesus que não desistiu, claro, de mim. Porque depois de ter ele libertado uma vez, o tempo todo ele podia muito bem falar, já que quer, fique, né? Mas não. Força de vontade. Alguém fala, já teve pessoas que falavam, você teve força de vontade. Não, eu não tive. Se eu tivesse força de vontade, eu tinha me libertado do tabagismo também. Entendi. E, no entanto, só há 4 anos que eu fui me libertar do tabagismo, graças a um trabalho no posto de saúde e tal. Isso é muito bom. É outra coisa. Isso é muito bom. Foi um trabalho de grupo que é feito lá no posto de saúde do Jardim Aurélia, um trabalho muito bom, com o número de pessoas que se libertam do vício ali é grande. Por causa que do bom grupo, isso, hein? Que bom. Não se fala de Deus. Então o senhor tem 2 livros, 2 vícios dos quais o senhor se libertou. O álcool em primeiro lugar. E agora há 23 anos o senhor não bebe, 23 anos. E não tenho vontade. E não tem, olha. Nunca, depois daquele dia que eu saí da associação lá atrás do Pio XII ainda, que era lá na livraria, né? Eu nunca mais tive vontade. Se eu disser para alguém que eu lutei contra o vício, que eu tive que falar não para a bebida, eu seria um mentiroso. Eu poderia. Até para ganhar um pouco mais de fama sobre isso. Eu lutei contra o álcool, eu não tive que me sacrificar. Não, seria mentira. É a ação de Deus mesmo, direta de Deus. Sim. Partir da oração. Seria uma mentira deslapada. Eu não posso falar isso. Do tabagismo, sim. Houve um trabalho, tomei remédio, claro. Foi um grupo, tal, tudo bem. Não despreza a mão de Deus, porque naquele grupo todo mundo vai ali por amor. O doutor Júlio, que cuida do grupo, ele é um abnegado. Já falei para ele que ele deveria ser padre. Ele cuida com tanto amor do grupo
Então, o amor de Deus age ali naquele grupo, eu percebo claramente. Embora não se fala de Deus, claro, é da prefeitura, posto né? público, é agnóstico, né? Tá. Não se fala de Deus, mas o amor das pessoas do grupo ali... Isso é fundamental. É fundamental, a gente percebe o amor de Deus. Claro. Agora, Padre Eduardo, nesses 45 anos, assim, quantas coisas, né? Quantas coisas aconteceram para o senhor? O que o senhor imagina nesses 45 anos de sacerdócio? Por que esse sim é tão importante na sua vida e na vida das outras pessoas? Felicidades. É óbvio que foi Deus que me chamou. Quando tinha 18 anos, terminando o colegial lá nos Estados Unidos, foi Deus que disse que eu deveria sair do país e ir para outro país. Foi Deus que me mandou para o Brasil. Foi Deus que me deu o dom de pregar retiros. E também de entrar nos meios de comunicação. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor. O Senhor faz em nós maravilhas. Pode fazer muito mais se cada um de nós, se nós demos licença, não é? Nós nos abrimos a Deus. Eu digo, sim, eu quero ser seu instrumento, quero ser fiel, quero seguir o caminho da santidade. E as coisas vão tranquilo. Impressionante como o divino realiza o humano, não é? E o divino utiliza o humano, não é? Todos nós podemos ser divinizados. O divino pode fazer maravilhas em cada um de nós. Eu estava pensando hoje de manhã, 45 anos já passaram. Que é isso? Passou rápido. E passou de felicidade, realmente de feliz, entendeu? Acordou feliz nesse dia de hoje. E louvando a Deus e agradecendo. Bom, já passaram 45 anos de sacerdócio. Aconteceu no 5 de junho de 1970. Eu me lembro que a minha avó com 90 anos estava ali, a minha mãe, meus irmãos, sobrinhos. Que dia de felicidade de ordenar-me no colégio onde eu me formei, nos Estados Unidos. Eu vim para o Brasil em 66, fiquei até o 69, estudei em São Paulo, depois fui para o Canadá e me ordenei em 70. E só posso dizer, muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. O Senhor faz em nós maravilhas. Santo é seu nome. Agradeço muito as orações de vocês. Por favor, ore por nós. Ore pelos sacerdotes. Ore por nós. Nós precisamos de oração. Padre Eduardo, agora nós é que agradecemos o sim que o senhor deu. E temos agora assim, uma homenagem, né? Um VT com a homenagem da irmã Luísa. Então a gente gostaria, vou dar você que está em casa, nós aqui, vamos acompanhar esse VT, vamos ver que mensagem, que oração é essa. Eu conheci o Padre Eduardo em 1979, quando começamos a trabalhar juntos na evangelização. Nós íamos de cidade em cidade, todo fim de semana, sexta, sábado e domingo, voltávamos. Durante a semana trabalhávamos em prol já da distribuidora Louvemos o Senhor, que foi a primeira empresa feita aqui. Constituída, que nós vendíamos livros, muitas bíblias, muito material. E foi essa empresa, distribuidora Louvemos o Senhor, na realidade, que construiu quase tudo isso aqui. Porque nós vendíamos muitos livros da renovação, nós incentivávamos a leitura espiritual, ajudávamos muito o povo. E nesse inteirinho que eu conheci verdadeiramente quem era o Padre Eduardo. Senti o Padre Eduardo um verdadeiro sacerdote, zeloso pela evangelização, zeloso no seu sacerdócio. Padre Eduardo que jamais disse não àquilo que Deus pedia no seu coração. Ele vinha sempre falando comigo, olha, Deus está nos pedindo que eu funde uma associação. Essa associação do Senhor Jesus foi a primeira coisa que nós fundamos aqui. Deus falava muito com o Padre Eduardo.
Quando nós conversávamos, ele dizia, a associação, vamos fundá-la, e essa associação vai ser uma grande produtora. E a partir dessa associação, vai vir um canal de TV, desse canal de TV vai vir uma rede, e se Deus quiser, uma rede comercial. Isso tudo, o Padre Eduardo já falava em 79, gente. 79, 80. Tudo isso eu vejo o poder sacerdotal do Padre Eduardo. Porque, além da obra, dos empreendimentos que ele tinha, ele é um grande visionário, que já em 79 enxergou tudo isso pronto. Ele era um homem de muita oração, de muita sabedoria. Ele acreditava mesmo que Deus podia fazer tudo. Continue com essa mesma fé, com esse zelo que o senhor teve até hoje. E creia que o Senhor está com você, o Pai, Espírito Santo em plenitude, para que você possa ainda, Padre Eduardo, dar muito, muito do que o Senhor tem, do que o Senhor sabe, do que o Senhor pode dar. Continue seu sacerdócio. Continue, porque Deus o abençoará mais e mais. E parabéns, Padre Eduardo, por esses 45 anos de zelo apostólico, de zelo sacerdotal e de zelo pelas almas. E, sobretudo, por essa obra que você sempre amou muito e ama até hoje. Muito obrigado, Padre Eduardo. Como vai ser no futuro? Vai crescer? Vai ser igual a esta árvore? Todo louvor e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Todo louvor, toda glória. Ele usa pessoas. Pode usar você. Pode usar você, não tenha dúvida. E ele já fez algumas coisas e pode fazer muito mais no futuro. Sem dúvida. O senhor poderia nos dar conceder uma bênção, uma mensagem para o pessoal que está em casa? Uma bênção também ao senhor Aparecido, mais uma vez, mais uma bênção para ele, não é? Vamos ficar de pé, Padre? Bênção é que nem dinheiro, nunca é demais. Exato, uma bênção é sempre bom. Obrigado, Jesus, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós temos de receber você, Jesus, na Santa Comunhão. Seu corpo, seu sangue, você inteiro vem para nós. Obrigado, Jesus, por aquilo que tem feito no passado, por aquilo que está fazendo agora, que vai fazer no futuro. Que a bênção de Deus esteja com todos vocês, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Prazer em revê-lo. Isso, uma bênção. Deus abençoe a todos nós, não é isso mesmo, né? Que Deus abençoe, não é? Amém. Olha só, nós vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta e é um instantezinho só, até daqui a pouco, tá bom? O Senhor precisa, Deus muito obrigado.